Olá, boa noite, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Chegamos mais uma sexta-feira para o nosso encontro da Sexta no Discipulado. Hoje nós estamos conseguindo fazer esse encontro novamente ao vivo. Na sexta-feira passada nós fizemos aí este encontro, ele veio de uma forma gravada e nós compartilhamos ele com os irmãos ali na nossa plataforma, lá no canal do YouTube, né? E hoje nós estamos aqui novamente ao vivo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. No nosso encontro passado, nós estamos estudando o tema de discipulados, falando sobre os discípulos dedicados à palavra. Nós temos visto que cada vez mais há essa necessidade de, como discípulos, como seguidores de Jesus Cristo, de nós termos mais essa proximidade com as Escrituras, pois as Escrituras é uma forma de realmente termos mais esse relacionamento com Deus, pois nós acreditamos, né, como cristãos, que a Bíblia ela é a própria palavra de Deus, é o próprio Deus falando conosco. O próprio Deus usou homens, mulheres, usou pessoas para transmitirem a sua mensagem. E usa até hoje, né? Eu estou aqui como um porta-voz de Deus, como um instrumento de Deus para abençoar a sua vida através da sua palavra. E nós temos trabalhado com cursos que estão disponíveis nesta Bíblia, eu tenho falado para vocês, né, que é a Bíblia de Estudo do Discipulado. É a Bíblia que tem baseado aí esses direcionamentos para esses estudos. São 8 cursos, cada curso possui 8 módulos e cada módulo possui 8 estudos. Nós estamos no módulo de discípulos dedicado à palavra, no estudo de discipulado. E hoje é o nosso 4º encontro, onde nós vamos falar sobre o tema discípulos vivendo a palavra com integridade. Eu já disse aí para vocês que perderam no nosso último encontro, você pode estar pesquisando aí nas publicações dessa minha página no Instagram e também está lá disponível no canal no YouTube Pastor André Batista. Então eu convido você a estar olhando não só o encontro da semana passada, você que perdeu os encontros passados também. Nós temos lá desde o primeiro encontro até o encontro de sexta-feira passada e hoje estamos aqui para continuar esse estudo que fala sobre discípulos dedicados à palavra, e hoje nós vamos falar sobre discípulos vivendo a palavra com integridade. O texto bíblico que nós temos hoje como destaque está na carta de Tiago, capítulo de número 1, versículo do número 22 ao número 25. E também nós vamos utilizar hoje o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, os versículos de número 46 a 49. Agora, para começo, nós vamos ler o texto lá de Tiago, capítulo 1, verso 22 e 25. Convido você aí da sua casa a estar abrindo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para juntos meditarmos nesse texto. Algo importante também nesses nossos encontros é que você tenha aí algum material de anotação, né, um caderno, ou uma caneta, ou algo assim, e também nesses espaços você está disponível para colocar o seu comentário, né, a sua sugestão, alguma dúvida que você possa vir a ter também. E passando também este encontro, você pode estar entrando em contato comigo, né, através das mensagens no privado, e também você pode estar enviando e-mail para o e-mail pastorandrebaptiste@gmail.com, tá? Que eu estaria ali recebendo a sua mensagem com muito prazer e respondendo assim que eu puder estar respondendo, mas tão breve, com todo prazer estarei respondendo aí o seu questionamento. Amém? Vamos ler então o texto que está lá? Carta de Tiago, capítulo de número 1, verso 22, versículo 22 até o versículo de número 25. Vivendo a palavra com integridade. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 22 do capítulo 1. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes,
enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele homem que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. O texto ele traz, a partir do versículo de número 19, o título aqui nessa versão da Bíblia que nós estamos utilizando, Nova Almeida Atualizada, ele traz como título a prática da palavra de Deus. A palavra de Deus nós a ouvimos, né? Eu tenho dito que a Bíblia não é um livro apenas para ser lido, ele é muito mais para ser ouvido. Tanto é que antigamente nós não tínhamos a Bíblia nessa forma escrita, ela era passada de pai para filho através da tradição oral, ou tradução oral, seja da forma que seja, fique mais bem esclarecido para ti. E nós vemos que a palavra de Deus, ela nos incentiva, ela nos exorta muito mais a isso, né? No encontro passado nós trabalhamos com duas perguntas, né? Você lê um texto bíblico, ele tem um propósito, ele tem uma razão, né? Ele houve um contexto, houve um momento ali que ele foi escrito, mas também no dia atual ele serve para algo prático na nossa vida. E as duas perguntas que nós fazemos geralmente ao texto bíblico para aplicação é o que Deus está querendo me dizer com a palavra que eu li, com a palavra que eu ouvi. E uma segunda pergunta, o segundo questionamento é o que eu vou fazer com isso que eu estou recebendo. Nós vimos isso no encontro passado e hoje esse texto ele fala sobre isso, né? Como a prática da palavra de Deus, porque realmente nós precisamos não só ouvir, mas sermos praticantes da palavra de Deus, é o que diz aí o versículo de número 22. Porque se nós apenas ouvimos e não a praticamos, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós não estamos aproveitando aquilo que o Senhor tem nos entregado. Nós não estamos aproveitando aquilo que o Senhor tem nos abençoado como orientação. Nós vimos ali no encontro passado, lá no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, a aplicação da Bíblia, para que a Bíblia serve, qual é a aplicação que a Bíblia traz ali para nós. Nós vimos como o texto lá, estudando a palavra com resultados, porque você precisa buscar esse resultado. E quando nós começamos a meditar, nos deleitar nesse texto, do versículo 22 ao 25, nós começamos a tirar algumas meditações. A primeira é que nós devemos ser praticantes da palavra, não apenas ouvintes. No capítulo de número 2, no verso 14 e 20, dessa mesma carta de Tiago, nós lemos aqui que a fé sem obras é uma fé morta. Então essa aplicação também tem a ver com essa palavra. Se você recebe algo, mas se você não executa, não tem um fruto aí nesse sentido. Ele nos traz alguns textos que eu gostaria de ler com você também esta noite, que vai falar sobre essa questão prática da palavra, porque a Bíblia ela é algo que tem que ser tratado com ação. Você recebe e você ali age. Nós recebemos essa palavra e nós levamos essa palavra. Entende a forma que funciona? O Senhor Jesus entregou ali para os 12 que andou com ele, para aqueles outros que estavam também ali. E esses foram responsáveis por esta palavra hoje ter alcançado o que alcançou hoje. Essa palavra tem frutificado até os dias de hoje. Se nós pararmos e formos ler lá o texto, convido você para abrir nesse momento. Cada encontro nós vamos mergulhar mais nessa palavra e isso é o maravilhoso de você estudar a palavra de Deus. Você não lê apenas um texto, fica preso ali nesse sentido. Você sabe que a Bíblia ela é interligada.
Texto lá de Ezequiel, capítulo 33, versículo 30 e 32. Ezequiel 33. Vamos lá comigo, procurei. Versículo de número 30 ao 32, que diz assim, ó: Quanto a você, filho do homem, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes e nas portas das casas, dizendo um ao outro, cada um ao seu irmão: venham, vamos ouvir a palavra que procede de Deus. Eles vêm até você como o povo costuma vir, assentando-se diante de você como meu povo, e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona lucro. Para eles você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz e é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Olha que texto maravilhoso. Temos mais um texto que também nos remete a esse primeiro momento de sermos praticantes na palavra, que o texto está lá também no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, muito conhecido dos irmãos, versículo de número 20, Mateus 28, versículo de número 20. Você vai anotando aí, vai meditando também nessas palavras. Depois você pode ler ela com mais calma. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Isso também pode ser traduzido por ensinando-os a praticar. Esse guardar não quer dizer eu vou pegar aqui e vou colocar dentro do bolso, ou vou guardar ali no meu coração e vai ficar, não, mas isso também pode ser traduzido como ensinando-os a praticar, ou melhor ainda, ensinando-os a obedecer. Ensino sem prática causa muito mal. Torna-nos pessoas hipócritas. Enganamos outras pessoas. Enganamos a nós mesmos. Pensamos que entendemos certas verdades quando, na verdade, não entendemos é nada. Isso é muito sério. Eu, com esses estudos, eu pego muitas coisas para o meu cotidiano, como eu preciso cada dia aprender mais e mais dessa palavra, como eu preciso a cada dia mergulhar mais e mais nessa palavra, porque é uma responsabilidade muito grande, individual de cada um de nós que em algum momento entregamos a nossa vida a Jesus. E você que ainda não tem entregue, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, essa palavra ela tem poder para te salvar, ela tem poder para transformar a sua vida. Vamos ler mais um texto? Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 14. Então, no livro anterior aí, a carta de Tiago, Hebreus capítulo 5, e nós temos aqui como referência o 11 e 14. Diz assim, ó: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter a necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também todo o mal. Muitas pessoas se alimentando apenas ali daquele leite ralo,
não tem essa meditação, essa busca pela palavra de Deus, não busca ali adentrar mais no texto, ouvir a mensagem de Deus para a vida. E por último eu trago mais um texto para avançarmos aí no nosso encontro, que está novamente lá no Evangelho de Mateus, mas desta vez no capítulo de número 7. Versículo de número 21 a 27. E esse é um dos versículos mais sérios de toda a Bíblia. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, olha aí a prática da palavra, será comparado ao homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto nos diz que a tempestade vai vir para todos. A chuva, os ventos. Mas se a sua casa, e aí nós estamos falando de casa espiritual, estiver forte, ela não vai destruir, não será destruída. Mas isso você só vai conseguir se estiver firmado nesta palavra. Ouvindo sem praticar, apenas nos enganamos em pensar que crescemos. O verdadeiro estudo, a verdadeira teologia, a verdadeira vida cristã, ela é vivida de uma forma autobiográfica. Pastor, o que isso quer dizer? Que você é o espelho desta palavra. Se você não tem esta palavra, ou se você não a busca esta palavra, você não tem como a refleti-la. Mas cada vez que você mais busca, cada vez que você mais tem entendimento desta palavra, essa palavra com certeza ela vai espelhar na vida de alguém. E aí é onde entra a responsabilidade. Porque você está com essa palavra dentro de si e começa a transbordar, ela vai espelhar na vida de alguém. E é isso que nós precisamos. De viver essa palavra com integridade. E para algumas questões que nós, todo encontro fazemos, essas questões de uma autoanálise, de uma exortação sobre essa dedicação ao estudo da palavra de Deus e hoje vivendo a palavra com integridade, quais alguns perigos pode ser um crente antigo ou um crente há mais de 5 anos? Diz essa pergunta, quais alguns perigos de ser um crente antigo ou um crente há mais de 5 anos? Porque muitas vezes quando falamos de prática da palavra de Deus ou quando falamos de estudar, nós jogamos esse peso para cima dos novos convertidos como exortação, né? Como uma obrigação, como um incentivo à leitura da palavra. Mas e nós?
Mas eu, como pastor, qual o problema, qual o perigo de eu achar que, por ter lido a Bíblia toda, uma vez, por exemplo, eu já tenho todo o conhecimento? Qual o perigo de achar que eu estou na igreja há muito tempo e já sei como é que funciona? Qual o perigo disso para a minha vida? Por que é tão trágico se enganar quanto a ser um discípulo autêntico? Irmãos, nós temos refletido muito nesses tempos sobre esta questão do discipulado. O discipulado, ele não é apenas um estudo, ele não é apenas uma classe. O discipulado, ele precisa ser uma vida na prática. Ele precisa ser um caminhar com Jesus. E nós precisamos caminhar com Jesus todos os dias. Nós precisamos caminhar com Jesus até o dia em que ele voltar para nos buscar. E nós precisamos tomar muito cuidado para não estarmos nos enganando pessoas. Ser membro de uma igreja, ser participante de uma igreja, não quer dizer que você é um discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus é aquele que ouve a sua palavra, medita nesta palavra e coloca em prática essa palavra. Temos muitos membros dentro das nossas igrejas, mas quantos verdadeiramente são discípulos de Jesus? Esses estudos, eles são para nos encorajarmos, para colocar em nós a responsabilidade que nós temos como cristãos. E nós temos uma responsabilidade grande neste mundo, meus irmãos. A nossa grande responsabilidade é refletir essa luz que Jesus colocou dentro de nós, neste mundo de trevas. Onde nós passarmos, nós temos que sair iluminando estes caminhos. Porque tem pessoas que estão perdidas na escuridão, tateando com as mãos, sem saber para onde vão. E muitas vezes você, eu, serei essa luz para a vida dessas pessoas. Que o Senhor nos chamou para sermos luz. De acordo com Tiago, nesse texto que nós lemos, quais algumas palavras-chave para não ser hipócrita e sim íntegro? De acordo com Tiago, quais algumas palavras-chave para não ser hipócrita e sim uma pessoa íntegra? Muito fácil de responder. Devemos ser praticantes da palavra. Não fariseus. Devemos ser estudantes desta palavra. E eu digo para você, não precisa ser um mestre para começar a ser praticante desta palavra. Você já pode ser um praticante dessa palavra apenas com essa porção que você já recebeu hoje desse texto. Porque amanhã você já vai ler um outro, ou de repente você ainda vai aprofundar mais o estudo nesse texto, mas cada semana você vai evoluindo, e aquilo que você vai recebendo, você vai repassando. E isso vai te trazendo crescimento, não acontece da noite para o dia. Não é assim. O crescimento é algo natural, né? Você nasce criança, bebê e vai crescendo. E a nossa vida espiritual precisa ser dessa forma também. Para nós avançarmos nessa nossa última parte agora, vamos lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, verso 46, versículo 46 e 49. Evangelho de Lucas, que é o nosso segundo texto desta noite, nesse estudo dirigido aqui da Bíblia de Estudo do Discipulado.
Lucas, capítulo número 6, verso 46 e 49, que diz assim, ó. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido construída, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a rocha, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Nós lemos esse texto lá no Evangelho de Mateus. Você pode construir muitas coisas. Você pode construir grandes coisas. Mas o importante não é a sua construção. É em cima de que você construiu. Como é que foi feita a sua base? Muitas pessoas querem chegar logo ao topo. E até conseguem. Mas se não tiver uma base bem estruturada, não tiver uma base bem preparada, isso irá ruir. Precisamos estar atentos. Precisamos começar. Ok, nós tivemos uma pequena pausa aqui na conexão, mas retornando. Então nós falávamos sobre essa base que você tem construído. A sua edificação, o seu edifício. Segundo Jesus, nesse Evangelho de Lucas, quais algumas chaves para não ser hipócrita e íntegro? Saber aonde você está construindo a sua casa. E essa casa que nós falamos é a sua casa espiritual. E por último, meus irmãos, para estarmos encerrando esta noite, o que você pode evitar ser um engano? O que você pode fazer para evitar ser um engano? Alguém que ouve a palavra sem praticá-la. Isso no nosso meio evangélico é muito cobrado nos dias atuais. E eu creio que nos dias antigos também, né? Nós costumamos dizer aí em nossas igrejas que para muitas pessoas nós somos a Bíblia que essas pessoas leem. E é isso mesmo. Você é crente, você tem que andar na linha. Se você fizer algo errado, mas não é crente. Mas é isso mesmo. Lembra da grande responsabilidade que eu falei que nós temos? Essa é mais uma. Porque se nós nos dizemos cristãos, se nós nos dizemos como crentes, se nós nos dizemos como evangélicos, nós temos que agir como tal. E se nós queremos nos dizer como discípulos de Jesus, aí é que realmente precisamos agir como tal. Integridade. Quando aprendemos algo sobre o caráter ou os propósitos de Deus, mas não vivemos isso, algo morre dentro de nós. Impressão sem expressão leva à depressão. Leva a uma dureza de coração. As pessoas mais vulneráveis a esses problemas são os líderes espirituais, pastores e mestres, missionários, obreiros de tempo integral no ministério e especialmente professores de seminário teológico. Eles podem cair na maldição de ter a aparência de piedade, mas negando o poder. Podem estar sempre aprendendo, sem nunca conseguir chegar ao conhecimento da verdade. Os nossos encontros de discipulado, meus irmãos, ou de aprendizagem,
Nós sempre devemos começar ele recapitulando o que nós vimos no encontro passado. Sem isso, nós podemos nos enganar em pensar que estamos aplicando a palavra e crescendo quando não é verdade. Por isso que eu sempre exorto a vocês a olharem os estudos anteriores, porque aqui é uma sequência. Toda verdadeira teologia, no final de contas, ela é autobiográfica. Aquilo que eu falei para vocês, todo estudo da palavra de Deus, ele precisa ser autobiográfico. O que isso quer dizer, pastor? Novamente, eu vou repetir para você. Quer dizer que isto tem que refletir na sua vida. Barnabé é descrito como um homem bom. No grego, ágatos. Isso está lá no texto de Atos, capítulo 11, versículo de número 24. Essa palavra quer dizer bom por dentro, a cada camada sendo o mesmo de fora para dentro. O indivíduo não pode ser uma pessoa na vida pública e outra na vida particular. Essa pessoa tem caráter, é uma pessoa de palavra, sua integridade precisa produzir resultados. Que nós possamos pegar esta palavra de Deus e vivê-la com integridade. É um desafio para mim, é um desafio para você que está ouvindo, que está estudando conosco. Essas pequenas meditações da palavra de Deus toda sexta-feira. Um alimento para começar o seu final de semana. O impulso para te dar força a se aprofundar cada vez mais nesta palavra. E juntos nós podemos chegar a alcançar um grande objetivo, que é sermos homens e mulheres da palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês. Logo mais estará disponível aí no nosso canal do YouTube, Pastor André Batista. Entra lá, dá a sua curtida também, deixa lá o seu comentário, se inscreve lá no canal, dá essa força para que esses estudos possam chegar a mais pessoas, porque esse é o objetivo, que ele possa levar a reflexão nas nossas vidas e que juntos possamos crescer na palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a todos vocês e até a sexta-feira que vem com o nosso 5º encontro dessa série de 8 estudos, discípulos dedicados à palavra. Deus abençoe, fiquem na paz e um bom final de semana.